Ninguém quer dizer que é orgulhosa. E é por isso que quando você começa a avaliar suas atitudes, você começa... Olha, eu fui orgulhosa. Meu Deus... Ai, não, eu fui orgulhosa, eu fui feia. Eu lembro de uma vez, eu tinha uma responsabilidade, assim, no escritório, né? E, às vezes, você fica tão envolvida nas responsabilidades que você tem ali. E eu tive que ficar meio casca grossa. Então, às vezes, eu não me colocava no meu lugar, sabe? Falando assim, eu me sinto tão feia, assim, mas essa é a verdade, eu não sabia me colocar no meu lugar. Então, eu comecei a ficar muito... Se achando. Mas eu não via isso. É interessante, porque todo né? mundo vê o que você é, mas você não vê. Acha que tá arrasando, né? Mas tá eu acho que assim, eu tenho uma responsabilidade, então eu preciso ser assim para as pessoas me respeitarem, mas não é por maldade, é inconsciente. É inconsciente. Né? É inconsciente. É inconsciente. Então, assim, eu tenho que tomar uma... Mas as pessoas veem que você tá... Avançando você ali, tá saindo da casinha. Você tá saindo do limite. Tem a linhazinha do limite, que é invisível, né? É assim, você tá saindo daquela linha, você não enxerga, mas as pessoas enxergam. Então, é chato isso também, porque as pessoas conseguem ver o quão insegura você é, o quão orgulhosa você é, o quão, sei lá, todas essas coisas feias que a gente tem, as pessoas conseguem ver, mas às vezes a gente não consegue se enxergar. Mas aí teve um dia que eu me intrometi numa situação e eu falei assim, tipo, dei a minha opinião e não era um momento pra eu dar a minha opinião, não era um momento pra eu estar ali no meio, só tinha homem, né? E eu, mas olha, que não sei o que lá. Quem nunca fez isso, a primeira pedra. Veio, é tão interessante, eu nunca vou esquecer disso. Aí veio assim, tipo, ele, cala a boca. Assim, parece que o mundo girou, o mundo parou naquele cala a boca e parece que, sabe no desenho quando tá assim, cala a boca. Ele não falou assim, né? Mas tava assim e tipo, e eu me senti, parecia que eu virei, sabe assim, eles todos assim e parece que eu fiquei pequenininha lá no chão, desse tamaninho assim. Mas eu fiquei tão envergonhada, mas tão envergonhada que eu lembro que aí eu fui pro carro, que a gente já tava indo embora, né? Você lembra toda a situação, já viu? Ele fica assim marcado, igual um filme na sua cabeça. E eu fiquei tão pequenininha, eu fui pro carro. Aí eu lembro, né? Torcendo pra ele não falar nada, ter esquecido daquele momento. Não. É que, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou um pouquinho dramática. Então, O que um choro não pode fazer? Aí, já usei essa tática, não rolou. No carro, aí viro a cabeça, começo a chorar. Coloca na mãozinha. Aí eu vejo o reflexo do meu rosto chorando. Quase um clipe musical. Aí choro mais ainda, porque fica com dor. Mais ou menos isso, né? Aí tô chorando, ele entra, não pergunta nada, vai dirigindo e não fala nada. E aí as lágrimas rolando, olhando lá. Eu acho que tava até meio... Começou a chover na minha cabeça, eu acho que eu tava chovendo. É assim que começam os clipes de sucesso, Brasil. E eu só sei que eu cheguei em casa, e isso é o legal, gente, quando você... uma coisa que é muito importante a gente adquirir. O jovem, não é o jovem, é qualquer pessoa ter. É você ter vida com Deus, você ter intimidade com Deus. E aqui vai um exemplo muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o que é isso de ter intimidade com Deus, de ter vida com Deus? Como que é isso? É exatamente o que aconteceu agora, que é muito legal. Eu cheguei em casa, eu fui pro meu quarto, eu lembro disso até hoje. Eu ajoelhei na cama porque eu tava chorando ainda, meio com raiva dele. E você sabe, quando você tá assim, ó, você anda na frente, você bate porta e você vai ainda lá ajoelhar e falar com Deus. Olha aqui, Deus, não tô entendendo. Quem é essa pessoa? Como ele pôde falar assim comigo? Como ele pôde? Eu não entendo. Ele me mandou calar a boca. Ele me mandou na frente de tudo. Que humilhação Quem é essa? é Eu não ele? mereço. De onde ele vem?
que foi isso? E tipo assim, eu só reclamando, falando tudo isso assim pra Deus. Não é justo. Essa não foi a pessoa que eu casei. Não. Ele não é homem de Deus. Ele não é homem de Deus. Como que um homem de Deus pode fazer uma coisa dessa? E tipo assim, reclamando muito com Deus, que o homem falando de Deus não muito. aguentou. Não foi muito bom homem de Deus. Ele tentou, mas aí ele não falou não. Você sabe... Ele foi muito homem de Deus, sabia? Porque ele tava aguentando. Eu imagino que aquele ali foi... Sabe a gota d'água? O pinguinho, assim, aquela última gota da Aí não paciência. deu mais pra ele. Não deu mais. E depois Deus me mostrou isso, porque ali naquele momento que eu tava orando e falando mal dele pra Deus... Ainda bem que você falou mal pra Deus. Pra Deus tá valendo. Então, mas Deus isso tá que é valendo. legal. Eu não liguei pra uma amiga, eu não liguei pra reclamar, eu não fui bater boca com ele. Eu fui falar com Deus. E isso, quando você começa a fazer isso, gera em você, eu não sei se vocês são assim, mas todo problema que acontece comigo, tudo que acontece, eu tenho vontade, eu sinto essa necessidade de falar com Deus. Isso é intimidade, né? Que quanto mais você vai fazendo, mais você quer fazer aquilo. A gente não quer se enxergar e a gente leva pra Deus, a gente tem que estar disposto a ouvir o que Deus vai falar, porque quando fala, quando Não, mas ele é tão fala, legal é isso. como um espelho. É muito legal isso, porque as pessoas às vezes falam assim, mas como que Deus fala? Como que Deus fala? Já me questionaram isso. Como assim? Você ouve uma voz, Eu vou explicar pra vocês. Eu tava ali naquela oração, naquele momento. E eu tava só falando mal do Júnior, só falando os defeitos dele, como ele pôde, como ele é capaz, e ele fez isso, e ele fez... E falando com Deus. Sabe quando você teve que dar um respiro? Eu, de tanto reclamar, eu dei um respiro. Na hora que eu dei um respiro... Deus falou, é agora. Aí veio na minha cabeça assim, um dia que eu falei de um jeito com ele na frente de outras pessoas. Um outro dia que eu fui altiva. Um outro dia que eu fiz outra coisa. Um outro dia que... E eu assim, só com o olho fechado ali. E começou a vir um bombardeio de memórias. E passando vergonha. De memórias na minha cabeça, de coisas que eu não tinha percebido. É muito legal isso. É muito legal. E você sabe que é Deus. Porque não era de mim. Não, e na mesma hora vem um constrangimento, né? A gente se sente constrangida porque a gente não estava enxergando aquilo, mas ao mesmo tempo que a gente se sente constrangida por Deus estar mostrando aquilo de errado que a gente estava ali fazendo, ou agindo, ou falando, a gente também se sente bem de saber que tem alguém que zela, né? Que tá ali, poxa, olha, eu tô te mostrando, mas é pra você mudar. É tão legal porque você fica com vergonha de Deus. É interessante isso, porque às vezes você tem vergonha quando uma amiga vê alguma falha sua ou vem falar com você. Você fica assim meio envergonhada dela tá te mostrando um erro, né? Agora, quando Deus mostra o seu erro, eu senti envergonhada, assim, ninguém tava vendo. É tipo aquilo que você falou, assim, você até olha assim pra ver se alguém tá vendo aquilo ali, ninguém tá vendo, mas você sabe que Deus estava vendo o tempo inteiro o que você estava sendo. E Ele espera aquele momento, Ele permite que algo aconteça pra você poder cair na real e você se enxergar. E eu lembro que eu comecei falando mal do Júnior, parece até cena de filme, né? Que começa de um jeito e acaba de outro. Eu comecei malhando ele pra Deus e eu acabei falando, eu sou uma esposa horrível, eu tenho sido horrível, meu Deus, me perdoa. E assim, com vergonha, e depois com vergonha do Júnior, porque é o papelão que eu já tinha feito, né? Então é interessante que eu lembro que eu fui... Aí Deus cobra, né? Então você vai lá pedir desculpa por causa do papelão que você fez, né? Ele não deve nem lembrar disso, né? Tá lembrando agora. Mas lembra quem ficou marcado, lembra. É quem apanha não esquece. Quem apanha não esquece, exatamente isso. E eu cheguei pra ele, assim, tive que engolir aquele orgulho, porque eu tava me achando até então a dona da razão, né? Toda cheia de razão, acerta como você pôde. E falar e um tal. cala a boca. É. Podia ser um shh. Não. Foi cala a boca mesmo. Quieta, e foi aquele... Na minha cabeça, na cabeça, né? Um grito. Olha, eu nem sei se de repente ele fez assim, cala a boca. Não sei. Porque na minha cabeça foi tão... gritante, né? Então, eu cheguei pra ele e...
queria te pedir desculpa. Aí eu penso assim, ele vai falar assim, tá bom, tá bom. Aí não, ele sempre faz isso, ele, desculpa por o quê? O que você fez? Não, É é tipo pedir assim, muito. Não, aí é pedir muito. Gente, é pedir muito. Você já tá reconhecendo. Agora você quer forçar a amizade? Eu sei que desculpa. Eu tô aqui na desculpa, mas quer me ouvir. Não, é pra matar a É porque pessoa. a pessoa já tá no fundo do poço, tem que varrer um pouquinho. Não, já sabe o que ela tinha feito, ainda me pergunta. Não, é porque ele queria saber se eu Saber tava o motivo mesmo. real. É tipo assim, ó, quero saber se você sabe mesmo onde você errou. Por que que você tá me pedindo desculpa? Ou só tá falando Ou que só tá falar, falando né? porque você chorou, fez o clipe, eu não E caí você na tem sua. Não, e você tem que estar preparado, porque eu não tava preparada. Naquele momento eu tava assim. Deixa eu voltar pra orar. Porque eu não tava Eu já volto aqui eu não pra tava gente terminar esse preparada. papo. Eu não tava preparada pra isso. Eu tenho que voltar lá pra orar. Peraí. Eu só achava que ele ia falar assim, tá bom, tá bom. Mas não, ainda tem. Tem que explicar. Eu já expliquei pra Deus, agora eu tenho que explicar então, pra ele. eu vi que eu tô sendo assim. Ah, tá bom. É isso que eu acho que é muito legal, sabe? É essa questão que é muito difícil a gente reconhecer os nossos jeitos, até essa questão de ser impulsiva, gente, porque eu sou muito emocionada também, assim. Mas eu vejo que, claro, a idade também ajuda, mas às vezes tem pessoas que é muito velha, teve muitas experiências, mas continua. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, essa questão de você ser constrangido, é melhor você ser constrangido por Deus do que ser constrangido com as suas más atitudes, né? Com seus maus comportamentos. Eu acho que a gente muda tanto, a gente melhora tanto, a gente evolui como ser humano. E essa evolução não é de você ficar falando, cobrando das outras pessoas que tem que mudar, que tem que ter empatia. Não, porque você muda, né? Então eu acho muito legal, mesmo que todo dia a gente tenha que passar por esse constrangimento, essa vergonha, mas eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, né?